Aleluia. Aleluia. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está falando, dizendo: eu vi o sublime, inacessível, glorioso trono do Senhor. Sua aba enchia todo aquele templo. Os serafins tinham 6 asas, 2 cobriam seus rostos, 2 sobre seus pés, e 2 sobrevoavam o mais alto, e clamava um entre os outros, dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Toda a casa caiada, toda Olinda, todo Pernambuco, todo o Brasil, toda a terra seja cheia da glória de Deus. A glória do Senhor está nesse lugar. Toda a glória esteja nesse lugar. Santo, 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 Santo é o Senhor. Xeramamai Assurieba canta Ramanai. Jerababai Okozi Ramanai. Jecante Nimrehaiasi. Santo, Santo. Jeramanaya. Jerababai Assuri. Andaramanai. Sou eu o Senhor, habito no meio dos louvores, tenho eu te ouvido as tuas orações, conheço o teu coração, sei do teu labor, mas sei que não tem negado o meu nome. Por isso, por essa razão, por esse tempo, sou eu o Senhor que abro portas, sou eu o Senhor. A tua parte é me glorificar, diz o Senhor, encho de glória esse ambiente, por causa do meu nome, que está acima de tudo, diz o Senhor. Shalamanai, Suryamanai, Santo, Santo. Exaltamos o teu nome, a beleza da tua santidade. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Obrigado, Pai, por esse rio que flui em nossas vidas. Obrigado pela presença, obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pelo teu querer e o efetuar sobre a tua igreja. Obrigado porque essa noite não somos os mesmos, porque somos cada vez fortalecidos e edificados segundo a tua palavra. Obrigado, Pai, faz o teu querer e o teu efetuar segundo o teu propósito que tem para essa noite. Assim declaramos e cobrimos essa igreja com oração no poder que há no nome do nosso Salvador Jesus. E aos que concordam, diga amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem confia no Senhor? Quem está confiando no extraordinário da parte do Senhor? Quem confia no Senhor pode dar um glória a Deus? Diga, irmão, você nasceu para o sucesso. Deus é contigo. Amém. Vamos sentar, a igreja pode sentar. Glória a Deus. Grupo Louvor, obrigado, obrigado. Já voltamos. Louvado seja Deus. Quem ama a palavra de Deus? Quem confia e acredita que a palavra de Deus é a verdade? Também confio
estou crendo num grande mover da parte do Senhor. Eu acredito, estou persuadido e convicto que Deus já está se movendo. Inclusive você que estava com aquela dor de cabeça que quase não vinha para o culto, você já sabe que ela já foi embora, né? Você sabe que o Senhor já está operando na sua vida. Nós vamos entrar numa dimensão do entendimento, conhecimento das Escrituras, para que Deus possa se revelar naquilo que Ele quer para hoje. Ele vai nos fortalecer e nós vamos subir mais um degrau, porque a palavra do Senhor diz que é de glória em glória, que nós adentramos e crescemos no Senhor, através do conhecimento. Isso lançamos a Ele toda a glória e todo o louvor a Ele, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero externar primeiramente o agradecimento ao Senhor por essa oportunidade e à igreja local, na vida do pastor Márcio. Quem conhece o pastor Márcio aqui? E a reverenda Cristiane, sua esposa, muito obrigado, é uma honra para a minha vida, e é que o temor e tremor que eu estou aqui para pregar a palavra, e eu tenho uma convicção que dela eu vou prestar conta um dia. O que eu vou falar aqui, eu vou falar. Minha mulher disse, com certeza, vou prestar conta. Então, eu estou crendo e confiando que vou falar o que Ele quer, não é o que eu quero. Então, e quando eu e você, eu falo e você escuta, então a gente está no mesmo lugar. Amém, igreja? Eu tenho um tema para essa noite que o Senhor me falou. O tema é divina luz, ou luz divina. Divina luz, fica melhor. É o tema dessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versos 12. Capítulo 8, versos 12. Louvado seja Deus. Vamos ter um tempo breve. Não estou com pressa, acredito que máximo estourando às 9 horas. São 40 minutos de ministração, vou até um pouco antes. Eu devo entregar o microfone para dar continuidade. Máximo 40 minutos. Provavelmente devemos orar no final. Acredito que Deus é suficiente para que o Senhor seja glorificado. João 8,12. Diz as Escrituras assim, João 8,12 diz: de novo, lhe falava Jesus, dizendo, 2 pontos, eu sou a luz do mundo. Quem crê que isso é uma verdade? Quem me segue, alguém segue a Jesus aqui? Não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ponto final, esse é o texto. Nós vamos colocar algum fundamento diante da palavra, para a gente ministrar em cima desse texto, e vamos contextualizar cada um deles aqui. Agora eu vou pedir uma gentileza ao pastor Ricardo, você pode vir aqui para orar por minha vida? Eu vou pedir ele aqui. Eu confesso a você que eu sonhei mais alguém orar por mim do que eu estar aqui. Amém? Então vem aqui o pastor Ricardo para cá. Ele pegou até a Bíblia. Então eu peço por favor que ore por mim. E a igreja concorda. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor Deus, por essa noite. E te consagramos, Senhor Deus, esse tempo que vamos desfrutar, Senhor Deus, da tua palavra. Ó Deus, aqui está o teu servo, Senhor, cheio da tua palavra, cheio do teu poder, Senhor Deus. Nós cremos, ó Deus, que tudo fluirá para a glória do teu nome nessa noite. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor Deus, e seja manifesto aqui nessa noite, Pai, para que teu nome venha ser glorificado e exaltado neste lugar, Pai. É isso que nós te pedimos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Está feito. Amém, igreja? João 8,12, você acabou de ler, disse Jesus de novo, ou seja, ele já tinha falado antes, né? Disse Jesus de novo, disse, eu sou a luz da vida. Aquele que me segue, pronome é para qualquer um, aquele que me segue não andará em trevas, e diz pelo contrário, terá a luz da vida. O que eu acho interessante é que essa revelação de Jesus é desde o princípio do seu ministério. Ele se coloca como luz, eu acredito, ele como luz. A gente começa a perceber, eu vou citando alguns versículos, se você depois não pegar, você me procura, e eu vou te falar melhor, a gente acompanhar melhor, vai ser coisas práticas. Você observa o seguinte, Jesus ele sai do deserto, você já conhece a história, ele sai do deserto, vai sua caminhada, na sua peregrinação, segundo o seu chamado, porque a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 1, 21, né, diz, e ela conceberá e dará à luz a um filho,
e ele se chamará Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Havia um propósito, havia uma condição, um desígnio da parte do Senhor, para que Jesus saísse para pregar e mostrasse a luz às pessoas. E a Bíblia diz que após ele sair do deserto, nós estamos no capítulo 4 do livro de Mateus, Jesus sai do deserto, chega num local chamado Zebulon de Naphtali, região da Galileia. Jesus está caminhando, mas quando chega no verso 16, a Bíblia diz que grande multidão jazia em treva. Grande multidão jazia em treva. Jazia já não é bom, e debaixo de uma treva não é nada agradável. Diz que grande multidão jazia em trevas, e a Bíblia diz assim, diz que eles quem? Os que estavam em treva, viu a grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, viu resplandecer a luz. O próximo versículo diz: então arrependei-vos e credes, porque é anunciado o reino de Deus. Olha Jesus mostrando qual é o propósito, a luz prevalecendo através das trevas, prevalecendo. O próprio capítulo de João, capítulo 1, verso 4, verso 5, diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz prevalecia, e a luz resplandecia contra as trevas, e as trevas não prevaleciam contra ela, ou seja, aonde chegava, a luz prevalecia. Esse era a função de Jesus, o seu caminhar aqui nessa terra, mostrando aos homens a luz que eu e você tem. Amém, igreja? Então vamos dar continuidade. Jesus está continuando, trabalhando o seu ministério, mostrando para que ele veio, e de fato a humanidade precisava, sim, era necessário ainda hoje, porque aquele que não segue ele já está de cara, já sabe que está em treva ainda hoje nessa dispensação. A Bíblia diz que quando Adão comete aquele delito, o pecado, quando ele comete o erro na vida dele, a Bíblia diz que a luz que tinha nele foi apagada na hora, apagou-se, porque lá em Isaías, capítulo 60, versos 2, você conhece bem esse versículo, diz assim, que o povo, que a terra estava coberta de trevas, e o mundo, ou as pessoas, estavam sobre a escuridão. Agora entra no negócio, entra na palavra, diz: e sobre ti resplandece a glória, sobre ti resplandece a luz. E o verso anterior diz: vem chegando a tua luz. Você está falando de Jesus Cristo, da vinda dele para a minha vida e para a sua, para que andássemos em luz e não tivéssemos mais trevas, porque luz não tem nada a ver com trevas. E Jesus vem fazendo a sua caminhada. Jesus continua, encontra um paralítico, ele olha e diz: levanta, anda, toma tua cama, ou teu leite, ou tua maca, e anda. Ele sempre colocando aí a condição. A Bíblia diz que ele curava toda sorte de enfermidade, toda doença. Aonde ele chegava, pessoas já eram leprosas, pessoas tinham situações contrárias, situações totalmente adversas, mas a luz chegava. E as pessoas eram curadas, as pessoas recebiam cura. Vocês conhecem bem esses textos? Ele vem caminhando, encontram com a mulher na região de Naim, que era a viúva de Naim, e chegando lá, o menino tinha morrido, e a Bíblia diz que ele toca no esquife e a criança volta a viver. A Bíblia diz que ele vai encontrar com Jairo, um chefe da sinagoga. Você conhece bem aquela história. Jairo está desesperado, porque Talita está dodói, Talita vai estar prestes a morrer, e aquela situação contrária, ele disse: não tem mais, Jairo, não tem mais. Aí as pessoas dizem: olha, não importuna o mestre, a menina já morreu. Ele disse: não, ela só dorme. E riram dele. E nesse momento ele adentra a casa, ele, Pedro e Tiago, e lá a menina ressuscita, e ele diz: menina, levanta. E a Bíblia diz que a menina ressuscitou. A menina tinha 12 anos, você conhece bem a história. A posição do Cristo era essa, mostrando para que ele veio passando o período. Ele sabia disso aí, estava mostrando, trazendo ensinamento, esse ensinamento para mim e para você hoje. E essa luz, você sabe que está comigo e você. Você sabe muito bem, está lá escrito no capítulo 13, o verso 14, capítulo 5, versos 13 do livro de Mateus. Você sabe bem que está escrito: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, a luz está comigo e você. Aonde a gente chega, a luz chegou. E a Bíblia diz que da forma que Deus enviou a Jesus, Ele também nos enviou, debaixo do seu poder, debaixo da sua graça. Jesus continua servindo, Jesus continua levando o Evangelho, continua essa peregrinação,
mesmo diante das oposições, de tantas outras situações contrárias, ele continua levando o evangelho. Mas chega um momento, chega uma plenitude, um determinado momento, que Jesus está pronto a ser entregue aos pecadores. Nós estamos agora já passando para a crucificação. Jesus está pronto para receber a crucificação, porque ele precisava? Não, por minha causa e a sua. Era necessário. Se não fosse assim, eu e você não estaria aqui hoje. Havia uma necessidade. Ele vai ao Getsêmani, ora, fala com o Pai, pergunta se é possível apartar-se do cálice, 3 vezes e ora. Jesus ele tinha discernimento espiritual, ele sabia do discernimento espiritual, ele sabia do sofrimento da cruz, ele sabia o que iria passar, ele sabia primeiro pelas escrituras e também pelo fato que tinha o discernimento espiritual, mas ele disse ao Pai, para que não seja feita a minha vontade, mas a sua, e ele vai. Por que razão? Porque naquele momento, além dele ver a cruz, ele viu o que tinha atrás da cruz. Você, essa belezinha que está do seu lado aí, estava lá. E ele disse, não, eu vou para a cruz. Não é a minha vontade, mas a dele. Ele vai à cruz. A Bíblia diz que ele, antes de ir à cruz, eles celebram a ceia, aquela que ele pede para a gente fazer a memória dele aqui, que tivemos aqui domingo passado, é essa mesmo. Ele instituiu, com a mesma parte, pegou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado entre vós, todos comamos agora, e ele depois diz, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebamos agora em memória de mim. Ele diz assim, para que ele instituiu isso? Não esqueça de mim. Jesus está dizendo, não esqueçam de mim. Não se esqueçam de mim, porque eu jamais, em nenhum momento, eu vou esquecer de vocês. Jesus continua, está terminando a ceia, ele parte cantando louvores. Nós estamos no capítulo 26, verso 31, do livro de Mateus. Jesus disse para ele, nesta noite, vos escandalizarão por minha causa. Ele está dizendo para os discípulos, para Pedro, para o Tiago, para João, para toda aquela turma, vós escandalizarão por minha causa. Como está escrito, ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É quando Pedro salta de lá e diz, não, Senhor, de maneira nenhuma, jamais, eu vou te negar, não há possibilidade, e tu já sabe o resultado. Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que por esse amor que ele tem a minha vida e a sua, ele renunciou. Se falou aqui sobre renúncia domingo passado, um culto poderoso, e a Bíblia diz que ele vai à cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele se deixa entregar, a Bíblia diz que ele deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida, ele começa um processo por mim e por você. Jesus não estava interessado que você fosse para o inferno, Jesus não estava interessado que você viesse a desfalecer e perdesse o que tinha de mais precioso, que é a presença de Deus. Ele não estava interessado nisso, ele estava interessado em você. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, você conhece bem, todos pecaram, eu e você estava nesse meio, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou separados da glória de Deus, mas graças a Deus, pelo o verso 24, sendo justificado gratuitamente, mediante ao Senhor Jesus Cristo, a sua redenção. Você já não vai mais para o inferno, você não precisa ir mais para o inferno, sua família não precisa mais ir para o inferno. Aleluia. Falar de Jesus, a gente treme. E ele vai. Sabia que tinha que se passar por humilhação, foi levado para um julgamento falso, fraudulento, mentiroso, enganoso, mas ele foi como uma ovelha muda ao matadouro e não deu uma palavra. Lançaram ele para o sumo sacerdote, que era chamado Caifás. Caifás não resolveu o problema, mesmo diante daquela situação, jogou para Pilatos. Pilatos devolve ele para Caifás. Caifás novamente leva para Herodes. Herodes disse, eu não julgo, passo para vocês. Devolveram para Pilatos. E quando devolve ele para Pilatos, você já sabe da história,
Pilatos lava as mãos, a esposa de Pilatos deu até uma dica, chegou para ele: olha, esse homem é santo, viu? Eu tive um sonho com ele. Escuta a tua mulher, viu, esse homem. Saiu, foi Deus que mandou. Pilato não escutou, meu irmão. Pilato não escutou. Você vai lavar a mão. Eu acredito que a turma vai querer Barrabás, ou vai querer ele. Você quer Barrabás ou quer Jesus? A turma Barrabás. Aí, o mundo jaz do maligno, né? Resumo da história, você já sabe. Jesus leva pancada. Historiadores contam, não sei quem foi que contou isso, disse que tem 460 cortes nas suas costas. Outros disseram que são 600. Eu não contei, não vi a Bíblia dizendo quantos. Eu sei que ele tinha um bocado. A Bíblia disse que ele estava deformado, não havia aparência, não havia nenhuma formosura, nada lhe agradava, era o mais indigno entre os homens. O Salmo 24 revela muito bem sobre essas coisas. A Bíblia diz que os cães me cercavam, me sutiavam, os malfeitores me almejavam, e minhas mãos foram traspassadas, e os meus pés foram transpassados. Meus ossos foram dilacerados, quase desconjunturados. Era essa a condição de Jesus por minha causa e por a sua. A igreja precisa compreender o que é a obra vicária para não se desviar e ir para o inferno, porque o inferno é real. E lá no céu não tem pecador. Se cometer pecado e se desviar é por nossa conta. Nós precisamos cada vez ficar mais firme. E agora eu faço feito o Júlio diz: fica a dica, fica firme. Jesus, ele se entrega, leva os cortes nas costas, é esbofeteado, cuspido. A Bíblia diz que ele foi ultrajado, mas não revidou. Lá em Pedro fala sobre isso. Ele foi ultrajado, mas não revidou. Deixou aquele quem é capaz de julgar, entregou ao Pai. E a Bíblia diz que ele continua. A cruz era pesada, uma cruz imensa, ao ponto dele quase não poder carregar, levando para o Gólgota, o lugar de caveira, o alto. Ele está levando. Chega um momento que ele cai, um homem chamado Simeão pega aquela cruz, o ajuda. Grande galardão daquele homem. Levou, entrou na história da Bíblia, um anônimo, pessoa que fez algo. Quando a gente faz algo para Deus, tem um memorial. Fez algo para papai, um copo d'água, a um desses pequeninos, de modo nenhum perde seu galardão. E a minha Bíblia, e a sua Bíblia diz lá em Malaquias, diz assim, que eles serão para mim um tesouro particular. Há um memorial escrito: poupá-lo-ei como poupa um pai o seu filho. Cada ato. E ele continuou. Jesus, ele está agora na mão dos seus escarnecedores, dos seus algozes, sendo levado de uma forma dessa para a cruz, por minha causa e pela sua. E Jesus chega a esse ponto, é crucificado. Estamos adiantando o texto. Ele é levado ao Gólgota, depois de ser escarnecido, ultrajado, passar essa vergonha, todo isso aí, ser despido, colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cravando o seu crânio, cravando todo ele, esse sofrimento. Ainda tinha os cravos. É levado à cruz, de lado de dois malfeitores. Você conhece a história. E Jesus passa por aquilo ali, o seu sangue começa a se verter, ou seja, Deus julgou ele naquilo ali. Os homens fizeram julgamento falso e Deus julgou. Por que Deus julgou, você vai entender. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, lá no livro de Isaías, não é aquela célebre palavra: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades, nós o reputávamos por aflitos de Deus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais alguns versículos ele diz, as escrituras, o verso 10, depois o verso 11, a palavra do Senhor diz: agradou o Senhor moê-lo e enfermar, e quando ele deu a sua alma como oferta em prol dos pecados, ou pelos pecados, e a Bíblia diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua posteridade. Ou seja, Deus viu aquilo, agradou por minha causa e pela sua. Ou seja, ele não precisava passar por aquilo, mas ele passou por minha causa e a sua. Aquela chicotada ele levou por minha causa e a sua.
Ele apanhou por minha causa e a sua, ele foi crucificado por mim e por você, ele morreu por mim e você, ele desceu às regiões inferiores por minha causa e por a sua, não precisava ir, ele não tinha necessidade de passar pelo que passou, mas ele passou por mim e por você, ele passou pela humanidade. É por isso que João 3,16, você conhece bem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e tem gente que diz que esse mundo aí é cosmo. Que é isso, gente? Deus não morreu para o pessoal que está em Marte, não. Deus morreu por mim e por você. É um cosmo. Que cosmo, coisa nenhuma, irmão? Está aqui bem claro. Deus morreu pela humanidade. É cada uma, né, pastor André? Do cosmo. Quer dizer que pelo pessoal que está lá nas top da galáxia, lá, né? Deve ser esses aí, né? A Bíblia diz que ele morreu por todos, e a Bíblia diz para que ninguém venha a perecer. Isso porque Deus enviou não para julgar, não, mas para salvar. Mas aquele que não crê no Filho de Deus, esse já está condenado, mas quem crê, salvo. Tem algum salvo aqui? Essa era a condição de Jesus, essa era a condição dele, por mim e por você. Então ele fez tudo isso, por minha causa e por sua causa. Ele fez por mim e por você, não foi por uma coisa comum, foi por amor, entregou a sua vida por mim e por você, e ele está agora na cruz, e a Bíblia diz, é o capítulo 27, a partir do verso 45, daqui a pouco vai ler vários versículos, o verso 45 diz, desde a hora sexta até a hora nona, havia trevas sobre toda a terra. Presta bem atenção, capítulo 27, verso 45, desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, havia trevas, foi o tempo que ele passou na cruz, 3 horas, havia trevas sobre toda a face da terra, não era algum lugar. Que tipo de cataclisma foi esse? Que apagão foi esse? Que situação foi essa? Apagaram a luz, aquela que diz, a luz da vida. Mas por que apagaram a luz de Jesus? Porque tudo aquilo ali, eu quero bem dizer, claro, que isso aí não é o que foi profetizado por Joel, capítulo 2, verso 28 em diante, e nem o que foi profetizado, capítulo 2, a partir de 25 em diante de Atos, quando diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os filhos profetizarão, tal. Aí quando ele chega, ele diz, o sol escurecerá, e a lua perderá sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os reinos do celestial serão abalados. Isso ele está falando lá na frente, depois da tribulação, porque no capítulo 24, a partir do verso 30, diz, depois da tribulação, um dia, se eu tiver uma oportunidade, a gente vai falar um pouco sobre esse texto, de um dia, aí ele diz assim, depois dessa tribulação, depois desse dia da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os reinos, ou seja, o reino celestial serão abalados. Isso que aconteceu no dia da crucificação não tem nada a ver com isso, isso é lá na frente, depois que passar os 7 anos da boda do Cordeiro, aí que isso vai acontecer, não é agora essa situação. E a Bíblia diz que tudo escureceu, a Bíblia diz que 3 horas se passou a humanidade escura, mas por que razão? Porque a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus, e ele naquele momento, naquele presente momento, ele estava recebendo o meu e o seu pecado. Ele estava recebendo. Havia necessidade, só tinha um jeito para salvar a mim e a você, era esse. Não tinha outro plano, não existia plano B. E a Bíblia diz que ele recebeu o meu e o seu pecado. E a Bíblia diz lá no capítulo 58 do livro de Isaías, você conhece bem? Logo no primeiro versículo, diz que, no segundo versículo, diz que os vossos pecados encobrem o meu rosto, e os vossos pecados, Deus não pode ouvir. Então naquele momento, Jesus recebendo o meu pecado, o seu pecado, do que rouba, do que fazia todas as transgressões, os assassinos, as prostitutas, todo tipo de malignidade, estava sendo colocado nele, e naquele momento a terra escureceu, toda a terra escureceu. E você conhece o próximo versículo? Quando ele clama e diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do pecado, filho. Não tenho condição de trabalhar, não tenho condição de ter mais comunhão com você, e ele sabia disso. E ele sabia disso aí. Mas aquela entrega que Jesus tinha feito, era por mim e por você.
Ele, enquanto estava se fazendo trevas, para que você fosse luz. Enquanto ele estava morrendo, para que você tivesse vida. Enquanto ele dizia, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste, ele estava unindo a você, ele estava unindo a mim e a você. Olha que coisa maravilhosa, estamos no lucro, igreja. Nós, filhos de Deus, estamos no lucro. Nós estamos no lucro. E ele começa a fazer tudo isso, nos unindo. Ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornasse rico, abençoado. Lembra lá em Gálatas 3, a partir do versos 13, que diz que ele nos resgatou, de quê? Da maldição da lei, das enfermidades, da morte, de todas as coisas, da miséria. A Bíblia diz, porque ele se fez maldito em nosso lugar, estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado ao madeiro. Agora o próximo versículo, aí diz, para que as bênçãos de Abraão chegasse para você por meio de Jesus Cristo e alcancemos a promessa do Espírito, ora prometido. Ora, se vós sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? Vós sois herdeiro segundo as promessas. Aí tu fez nada e recebeu toda essa bênção, meu irmão. A luz foi acesa de novo, meu irmão. A luz foi acesa de novo. Lembra do povo que jazia nas trevas? Lembra daquilo ali quando ele está em Zebulon, Naftali, naquela região? A Bíblia diz que também não estávamos num holofote nem num farol, não. A Bíblia também diz que nós estávamos em treva. Mas eu tenho uma notícia para você, lá no capítulo 1, versos 13, do livro de Colossenses, diz, ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, o reino dos filhos do seu amor. Ou seja, onde você estava, aquele lugar de pecado, aquele lugar de miséria, aquele lugar que não tinha salvação, Deus te transportou, Deus te tirou e colocou para a maravilhosa luz. Agora te prepara, igreja. Capítulo 2, versos 13, você vai dar glória agora, versos 12, versos 13, versos 14, versos 15, você vai ler, você vai ver agora, diz assim as escrituras, diz lá em Colossenses, mesmo livro Colossenses, diz assim, de vós que estava morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele lhe deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os teus pecados. Olha o próximo versículo. Aí o próximo versículo diz assim, para mim e para você, cancelando ele, todo, não foi algum, todo o escrito de dívida que era contrário à minha vida e à sua vida, todo espírito que nos era prejudicial, ele cancelou, removendo inteiramente na cruz. Ou seja, eu não estou devendo mais nada, eu não devo mais o pecado, eu não devo mais nada porque Jesus já pagou, não preciso de acusação do diabo, não preciso porque Jesus já pagou o preço. Eu quero dar uma palavra para você, quem tem um parente que não é crente aqui? Foi por ele também, viu? Não desista, você que está me assistindo, se você tem seu parente que não é crente, não desista, porque o inferno não foi feito para ele, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Continue crendo e perseverando. Agora olha o quinto, que coisa maravilhosa, o 15º, que é o 15, aí diz assim, despojando quem? Jesus Cristo, está lá nas trevas, está lá, mas no terceiro dia você já sabe, a Bíblia diz que ele despojando principados, potestades, expôs publicamente a ignomia, quer dizer, vergonha, triunfando deles na cruz. O que é que esse texto está dizendo? Colossenses capítulo 2, verso 15, diz assim as escrituras, diz que naquele dia, quando Jesus está dentro das regiões inferiores, está no inferno, a Bíblia diz que Satanás estava lá, seus principados, seus demônios, seus anjos, estavam todos lá reunidos, e o Filho de Deus também estavam lá, ou seja, certamente naquela festa que os demônios estavam fazendo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, porque se soubesse não tinha feito, porque a Bíblia diz isso, porque Deus preparou algo e quem caiu foi Satanás, então eles estão animados, então quem estava lá? Então estava lá Satanás, o principal do seu reino, estava Satanás, do seu império, né?
Estava Satanás, seus principados, potestade, legião, Milcom, Ricom, Asdod, Beuzebu, Azera, Diana, Júpiter, Mercúrio, toda essa corja, Moloque, toda essa legião, toda essa turma de demônio estava lá. Agora escuta bem, igreja, também estava aqueles que frequentam aqui o Brasil, estava lá Preto Velho, Chucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Sete Flecha, Ogum, Oxum, São Cosme e Damião, Iara, Iansã, Ioxu, estava toda aquela turma lá, meu irmão, estava tudo lá, meu irmão, estava tudo lá, estava toda aquela turma todinha, Tranca-Rua, Zé Pilinta, toda essa turma aí, estava tudo lá, meu irmão, estava tudo lá. Mas a Bíblia diz que Jesus, por minha causa e a sua, a Bíblia diz que ele despojou, trouxe a ignomia, a vergonha para o diabo. É por isso que você não pode ser envergonhado. Quem passou vergonha foi o diabo, foi ele, seu demônio. Então quando chegar na rua, dizer, irmão, eu estou com medo do tranca-rua, tem medo não, é ele que tem que medo de você, rapaz. Chucaveira não pode com você, Marambulamo não pode, Pombagira não vai prevalecer contra a tua vida, meu irmão. Bota essa tua para correr. Bota essa tua para correr. Eu estou chegando na minha casa, 11 horas da noite, eu morava aqui não. Quando eu estou chegando, lá vem eu e minha mulher, lá vem 12 camaradas. Eu disse, Neide, quem tem que ter medo é ele, eu não. Eu estou vindo da igreja. E entrei normal, não sei nem vai sei que ele não fez nada. E nem vai fazer. No dia que o cara botou a arma na minha cabeça lá, ele discutiu com ele, se atira, ele tremeu, e ele tremia, ele disse, atira, quer atirar coisa nenhuma, meu irmão. A Bíblia diz que todo que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Foi por mim e por você, foi por mim e por você que ele fez isso. Foi por minha causa e a sua. Não desviamos do Evangelho. Ficaremos firmes, prevalecendo pelo que ele fez por mim e fez por você. A sua graça poderosa. A Bíblia diz lá no livro de Romanos 8, capítulo 5, verso 18. Romanos diz assim: pela ofensa de um veio a condenação a todos os homens. Mas a Bíblia continua e diz: mas assim também, pelo um só ato de justiça, veio a graça para a justificação que dá vida a mim e a você. Não há nenhuma condenação na minha vida e a sua. Devemos andar com cabeça erguida. Pastor, eu cometi um pecado, pede perdão. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não deixe o diabo te condenar. Nós estamos triunfando com ele. E eu quero dizer a você, igreja, Deus está levando a igreja dele, inclusive essa, a uma dimensão maior. Percebam bem as pessoas que estão nessa igreja, se são os mesmos. Percebam bem que cada pessoa que está aqui está crescendo. Cresce o louvor, cresce o diaconato, cresce o pastor, cresce membresia, cresce você. A igreja avançando, a igreja crescendo, o poder do Espírito, um novo tempo para essa igreja, um tempo glorioso para nossas vidas, Deus se movendo em nossas vidas. As coisas já foram feitas, só precisamos agora tomar posse, avançar para ganhar as pessoas e não permitir que eles vão para o inferno. Eu me converti 17 anos atrás. Quem está feliz porque eu não vou para o inferno? Eu também estou feliz porque você não vai para o inferno. 17 anos atrás, Deus me deu um sonho. Eu me converti na semana do carnaval. Até então o velho homem dava uns pulinhos. Só eu. Dava uns pulinhos. Aí, semana de carnaval, pastor André. Mas já tinha deixado, eu fui embora. Peguei no sono, como daqui a pouco eu estava dormindo. Um sonho, ó. Mas rapaz, eu confessei a Jesus diante dos homens, diante de Deus. Eu no sonho, lá vou em Olinda. Olha para aí, crentes.
Tem gente dizendo que crente mais safado, não, porque foi o sonho. Escuta só, rapaz. Eu estou lá, olha, sonhando no carnaval. Uma semana depois, o carnaval tinha até terminado. E eu sonhei, eu subindo na ladeira de Olinda, ó. Mas, rapaz, olha, não fica a dica não, viu? Aí, estou subindo. Estou subindo. Gente, era um sonho, viu? Eu deixei mesmo. Eu não fui. Eu me converti no domingo carnaval, cerrou mesmo, não tinha não. Foi sonho mesmo. E apesar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Aí, estou subindo ali as ladeiras, sozinho, ainda bem que a irmã dele não foi. Eu acho que eu vi um de vocês por lá, viu? Estou subindo ali a ladeira. Rapaz, é sério, o negócio começou a escurecer, ó. Olha as trevas. E eu começou a escurecer. Na hora, eu fui subindo. Foi o sonho que Deus me deu mesmo. E eu fui subindo, e o negócio foi escurecendo. E eu fui olhando. E quanto mais eu subi, mais escuro. E quando eu cheguei numa certa parte, eu estava num ponto muito alto de Olinda, não sei mais aonde era. E quando eu olhei para baixo assim, tinha um abismo. E pessoas que passavam e pulavam. E eu olhei assim, disse, meu Deus, olha para onde eu estava indo. Aí Deus me revelou. Eu estava a um passo. E havia juízo sobre a minha vida. Eu estava a um passo. Deus me mostrou. Só que naquele momento, Deus me mostrou uma cruz. Aí disse, você vai se você quiser. Mas a cruz não permite não. Agora, se você quiser, você pula aí. Eu me acordei na hora. Minha carreira é ininterrupta, nunca olhei para a direita e nem para a esquerda. Minha carreira hoje, no meu dia 17 anos, é olhando para o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Aquele que se fez até em ignomia, por amor de nós, para que nós hoje estivéssemos aqui. Cadê o grupo louvor? Traz o grupo louvor para cá. Calma, tem mais. Deus está falando coisa aqui. Prometido 9 horas, falta 5 minutos, deu certinho. Deixa eu falar aqui com o vocalista aqui, vamos combinar aqui, viu? Vamos mudar aqui a estratégia, conversar com vocês cedo, você estava ensaiando aqui. Conhece aquela, porque ele vive. Amém? Vai preparando, prepara a turma aí, Prepara a turma aí, Bion. Aleluia. A igreja pode ficar de pé, puxa. Aleluia. Concluir. Igreja, a notória presença do Espírito Santo, o mover dele sobre as nossas vidas aqui. Eu vou ter alguns minutinhos a mais para a gente cantar um pouco mais. Antes de cantar, vou citar mais um versículo que Deus me falou. Em seguida, nós vamos cantar e provavelmente eu devo fazer uma oração com a permissão aqui da igreja. Orar aqui, porque Deus me deu também uma revelação sobre algo que vai ser feito aqui. Agora, escuta bem, igreja. Paulo traz uma revelação para mim e para você, que era um mistério naquele dia. Hoje não é mais. Paulo, a partir do capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 50, ele começa a falar que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Mas eu amo a partir do verso 51, quando diz assim o verso 51, eis que vos digo um mistério. Mistério era naquele dia, hoje não é mais não. Amém, graças a Deus. Mistério era naquele dia. Paulo revela algo para a igreja e diz, eis que vos digo o mistério, nem todos, está falando do arrebatamento, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar dos olhos, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, está falando daqueles que já partiram,
e nós seremos transformados. Porque este corpo, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo, que é mortal, se revestirá da imortalidade. E quando este corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e este corpo, que é mortal, se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí eu acho lindo, igreja. Aí eu acho lindo, igreja. Aí eu acho lindo, igreja. Quando Paulo diz assim: ó morte, ó inferno, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está teu aguilhão? Ó morte, aonde está teu aguilhão? Aí ele diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus, que Deus nos deu a vitória por intermédio de Jesus Cristo. A morte não pode deter, Marquinhos, a morte não pode deter. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que Ele nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo. Aí ele termina o versículo que diz assim: portanto, irmão, portanto, amado irmão de casa caiada, portanto, meus irmãos, você que está me assistindo, não desfaleça. Portanto, seja firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, o vosso labor não é em vão, não é em vão. Ele vive, igreja, Ele vive, igreja, Ele vive, igreja.